abrir a sua Bíblia do Salmo 141. Apenas o verso 2 diz assim: que a minha oração seja colocada diante de ti como incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, e que possamos ter um nível de entendimento, Senhor, de revelação da tua palavra, e que tua igreja possa ser edificada pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero ler uma outra versão que diz assim: que a minha oração com mãos levantadas seja como um incenso perfumado, queimado pelos sacerdotes no templo, e como oferta feita na hora do pôr do sol. Amém? Glória a Deus. Olha aqui para mim. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Hoje eu quero falar sobre que altar estamos construindo. Às vezes eu fico pensando em coisas, eu falo assim: por que nós vamos à igreja? Porque é importante estar na igreja, porque como Davi ele fala aqui nesse salmo, né, ele fala, como incenso perfumado queimado pelos sacerdotes. Aonde? Ele fala, no templo. Qual é a importância de estarmos na igreja? Qual é a importância de estarmos em comunhão? Não é isso que eu quero falar sobre a presença. Porque a gente precisa pensar assim. Eu sempre falei isso para a juventude. Eu falava para a juventude: filho, vocês vão fazer coisa errada aí? Eu falava assim: vocês vão ser pensantes, pensa antes de fazer qualquer coisa. Você pensa, você raciocina, você não vive por instinto. Sempre falei assim com eles, para eles pensar, e a gente pensar na nossa vida, né, sobre a presença. Por que eu vou no templo? Gente, é bom a gente estar em comunhão, é maravilhoso, mas o nosso culto principal, a razão principal dele é para quem? Para Deus. Amém? Então, é buscar a presença do Senhor. Mas isso aqui só é uma fagulha daquilo que a gente pode buscar do Senhor. Então, mediante, né, eu meditando nesse salmo, a pergunta que me veio no coração foi essa. Me veio uma pergunta: o altar que eu estou construindo aponta para o Deus que eu sirvo? Aquilo que eu tenho feito, o altar que eu estou construindo, ele denuncia, ele mostra para Deus, ele indica a Deus. O que mostra a nossa vida para as pessoas? E a pessoa fala assim: cara, você é um cara que tem um altar, que tem uma vida exemplar. Antigamente, como a gente identificava um crente? Normalmente as vestimentas, né? Pô, vestimenta desse cara é diferente. Normalmente o cara carregava a Bíblia. Hoje, às vezes, você para um vizinho, ele sai, volta, vai. Eu não sei se ele é crente. Porque o cara, às vezes, não está nem em Bíblia, porque está tudo no celular. E isso era uma marca. Isso tudo, pastor, são altares que nós construímos. O nosso viver, a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa conduta diária a gente também demonstra que a gente está construindo altares. Então, no contexto em que vivemos hoje, podemos observar diversos estilos de vida. E aí a gente pergunta assim: cara, como é que eu tenho vivido? Como tem sido a minha vida hoje? Hoje você vê aí as pessoas, o estilo de vida dela, e querem que a igreja seja assim. Eu fico vendo esses podcasts aí, veja assim, né, eu passo assim, não assisto porque eu não tenho muita paciência para ver algumas coisas assim não, né? E aí os crentes, eles reúnem um montão de gente e para debater com eles, gente, eu acho isso uma perda de tempo. Pô, pode ser legal? Pode, mas a Bíblia fala: não jogar pérolas aos porcos. Não dá coisas preciosas para gente que não quer aprender, não quer ter entendimento, não quer crescer. Porque é uma diferença, meu irmão. Alguém te procurar e falar assim: cara, tira uma dúvida minha aqui, me ajuda. E isso é legal, isso é bom, isso é salutar. Agora, ficar debatendo. E eu falei: Senhor, não perder meu tempo com isso. O que acontece? O nosso tempo é precioso. E o diabo quer fazer de tudo para tirar o nosso tempo. Para que a gente verdadeiramente perca o nosso tempo. Então, a nossa vida, o nosso estilo de vida, ele denuncia quem é o seu Deus.
E além disso, cada um, né, desses estilos de vida aponta para a maneira que faremos nossas escolhas e tomaremos as nossas decisões. Porque o estilo de vida que você escolhe viver, a maneira como você escolhe viver, você vai denunciar isso. O que você escolheu na tua vida. E as decisões que você tem tomado diariamente. Amém, gente? Então, logo ao ler esse verso, meu irmão, eu imagino que Davi estivesse o quê? Pensando em um altar. Quando Davi ele fala sobre isso, ele está pensando o quê? No altar. Pois nele apresentava... O que Davi faz aqui? Ele apresentava duas coisas interessantes. Ele apresentava o quê? Orações e sacrifícios. Ele sacrificava. A gente hoje vem aqui, para você entender isso, a gente veio aqui hoje, a gente orou, a gente apresentou sacrifícios. Eu acho que desde o momento que você saiu de casa, você está fazendo sacrifício. Ainda mais nesse calor. Não é verdade? Eu lembro quando a gente dirigia o carro, tinha uma uninha, sem ar-condicionado, sem nada, a gente via, meu irmão, era uma tormenta. Era sacrifício. E quando a gente não tinha carro, pegava ônibus, amém, glória a Deus, isso tudo é sacrifício. Eu apresentava isso ao Senhor. E aí quando você vem aqui, e aí tem uma palavra de oferta, de entendimento, você dá a sua oferta, dá o seu dízimo, dá a sua contribuição, é um sacrifício. Porque você está tirando algo de você e entregando ao Senhor. Então, afinal, o altar era um lugar onde o sacrifício era levado. Isso é altar. O altar era um lugar onde você levava. Você vem aqui para adorar o Senhor. Ou seja, se tornava, quando você fazia o sacrifício ao Senhor, o que acontecia com ele? Se tornava o quê? Evidente, visível e distinto ao Senhor. As pessoas viam o que você estava fazendo. Elas, caramba, olha o que está fazendo. As pessoas veem quando você sai da tua casa e você vai para a igreja. As pessoas veem o seu testemunho no seu trabalho. Isso tudo você está construindo altares. E de falar assim, esse camarada é diferente. Ele é diferente. E quando você faz isso e as pessoas observam verdadeiramente, você está construindo altares. E as pessoas estão olhando para você e falando, isso é construção de altar. Então, entenda, meu irmão, de muito ponto de vista, podemos observar nesse texto de Salmo 141, que considero dois indispensáveis, que eu acho para a gente analisar hoje aqui. Todos nós estamos construindo, primeiro dele, que todos nós estamos construindo um altar. Diariamente, meu irmão, você está construindo um altar na sua vida. Você está ali trabalhando, você está fazendo a sua renúncia. Você quer ver uma coisa? Às vezes as pessoas, principalmente o novo convertido e até o cascudo mesmo, diante de uma situação na sociedade, na família, e às vezes dá uma rateada. Ah lá o crente. Eu não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi muito isso. E isso não se trata apenas de uma escolha, mas sim o reflexo daquilo que vivemos, a maneira como você vivemos. Não é só uma escolha, mas aquilo que você vivemos. Quando falamos sobre o estilo de vida de uma pessoa, nos referimos ao altar que ela está construindo. Escuta, meu irmão, o que você está construindo? A tua vida, como você está construindo ela? Ou seja, a partir desse estilo de vida que você tem, que você escolheu, o altar se tornará evidente ao Senhor e suas prioridades, seus amores e quem de fato é o Deus que o altar serve. Será que o altar que nós estamos construindo realmente pertence ao Senhor? Será que isso é uma verdade? A outra coisa, o que estamos colocando no altar, né? O que você tem colocado no altar do Senhor? O que estamos colocando sobre o altar da nossa vida e a forma que estamos construindo o nosso altar. A gente tem que fazer o melhor, meu irmão. Hoje se vive numa era que as pessoas falam, não, eu já ouvi, hoje não, né? Já tem bastante tempo. Não, tudo é para Deus. Deus aceita. Gente, dê o melhor. Faça o melhor. De quê? De tudo da tua vida, faça o melhor para o Senhor. A sua conduta, a maneira como você fala, a maneira como você se relaciona, faça o melhor, sempre apontando para Deus. E isso você está dizendo o quê? Eu estou construindo um altar, eu quero ser diferente, eu quero mostrar diferente. Eu não sei se você já passou por isso, e na minha vida, quando eu trabalhava fora, eu convia as pessoas falavam assim, você é diferente.
E eu me acovardava, eu tinha medo. Eu falava, não, nem que sou diferente. Se é hoje, eu falo, não, sou diferente, sim. Graças a Deus por isso. Porque nós precisamos ser diferentes. E isso por quê? Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Entenda isso. As pessoas precisam do diferente que é você. Amém? Elas anseiam por pessoas diferentes, que têm uma conduta diferente. Eu lembro que o Davi, quando ele era adolescente, ele estava no colégio lá, e conversando com os amigos dele, um dos amigos dele interpelou ele e falou assim, os seus pais são casados ainda? Aí eles são. E ele falou assim, pai, eu reparei que a maioria dos meus amigos na escola, os pais são separados. Agora você vê uma coisa, meu irmão, é ser diferente. Hoje, quando o cara fala assim, eu tenho 35 anos, 40, 50 anos de casado, a pessoa, se espanta. O fato, meu irmão, é que a minha oração é reflexo daquilo que vivo. A minha oração. E a minha resposta, a oração, é reflexo do Deus que eu sirvo. Amém? Como você tem buscado o Senhor? Então, diante disso, somente uma conclusão é possível tomar forma dessa maneira. Todos nós somos construtores de altar. Todos nós estamos construindo altar. Meu irmão, não tem como você fugir. Pastor, eu não quero esse ofício para a minha vida. Pastor, eu não quero mudar essa situação. Meu irmão, você é construtor de altar. Como eu falei aqui no domingo passado, sobre você dar testemunho aonde você for, meu irmão, no mercado. Sabe que às vezes eu penso assim, que tem gente que às vezes não evangeliza por medo da sua conduta, do altar que ela está construindo. Porque se você tiver uma conduta, ser, meu irmão, irrepreensível, você vai poder evangelizar, você vai poder falar do amor de Deus. Se você pegar um Uber, o cara for grosseiro, se alguém for mal criado, for ruim, meu irmão, você não mudar a sua postura, continuar educado, continuar agradecido. A gente ser grato pelas pessoas. Amém, gente? Então, por essa razão, construir não se trata de querer ou não, mas sim o que a nossa vida tem construído. E aí eu te pergunto hoje, meu irmão, o que tua vida tem construído? O que a nossa vida tem construído? O que nós temos feito verdadeiramente pelo reino do Senhor? Como vivemos importa, meu irmão. E sim, o viver será a matéria-prima para construir altar. A sua vida, ela vai ser matéria-prima para um altar abençoado. Amém? E por conseguinte, meu irmão, responder aos fatos da vida, ela desenhará a planta da nossa construção. Aquilo que você vai responder, porque a gente não está imune, meu irmão, à dificuldade, às aflições. Mas como você responde a isso, vai definir a matéria-prima do altar que você está construindo. E a soma disso trará forma ao altar construído. Então, entenda que a vida de Davi era um altar de devoção. Ele era um altar de devoção sincera a Deus. Ele era devoto do Senhor. Ele tinha um coração quebrantado diante do Senhor. E o Salmo 141 foi escrito por Davi. E esse salmo traz um lamento pessoal de Davi. Ele fala de algo dele. Ele abre o coração dele e fala. Coisa que muitas vezes parece que a gente não tem coragem de fazer. De falar com o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Eu sei que muitos hoje aqui, quer ver uma coisa? E eu digo para você que isso, né, na era de hoje, isso é normal. Muitos aqui hoje estão tristes, chateados, porque muita gente não veio para a igreja. Pô, as pessoas podiam estar aqui, né? Não é? Meu irmão, mas está na mão do Senhor. Hoje o pessoal fala, não, isso é normal. Dezembro, janeiro, quase ninguém vai para a igreja. E é um fato, é verdade. Há um esvaziamento da igreja incrível. Na minha época não era assim. Muito pelo contrário, as pessoas iam de férias, frequentavam mais a igreja. E eu falo, Senhor, mudou. Virou a era, mudou as pessoas. Não, agora eu vou aproveitar. Eu vou chegar num ponto e falar sobre isso. Então, ele mostra uma oração, Davi, nesse Salmo 141, o que ele faz? Ele mostra uma oração sincera, para que Deus o proteja contra toda falta de sinceridade e transigência entre tais perigos.
Ele fala a respeito de uma proteção. Olha o que Davi ele fala nesse salmo. A proteção da sua boca e lábios. Ele fala sobre isso. Senhor, protege aquilo que eu falo. E para que a justiça de Deus seja feita contra os injustos. Ou seja, o que eu quero falar com isso aqui hoje? Meu irmão, eu sei que de repente você hoje não está feliz com o governo que a gente tem hoje aí. Com o careca. Alexandre de Moraes. De repente você não está satisfeito. Cara, meu irmão, o que vai amaldiçoar? Senhor, joga um raio. Mata o desgraçado, Senhor. Não, meu irmão, vamos orar. Vamos orar para Deus mudar esse quadro. Eu estou falando isso para você por quê? Porque eu me arrependi. Eu falei, Senhor, eu já falei muita... Senhor, queima, manda fogo. Eu falei, Senhor, muda o quadro, Senhor. Muda o coração desse homem, muda o coração do Lula, muda o coração do ministério, muda o coração do PT inteiro, Senhor. Pastor, aí tu quer demais, né? Não, eu sei que Deus pode fazer, meu irmão. Eu sei o que Deus pode fazer. E é isso que Davi está falando. Senhor, guarda a minha boca. Guarda o meu lábio de falar coisas ruins, que eu possa falar coisas boas, Senhor. Davi ainda afirma que seus olhos permaneceram no Senhor, pois a sua confiança nele está. Quem vai resolver os problemas do Brasil? É o Bolsonaro? É o Eduardo Paes? É o Alexandre de Moraes? Olha aqui para mim, meu irmão. Deixa os irmãos trabalhar ali, olha aqui para mim. Não, meu irmão. É Deus. Quem vai resolver o nosso problema é Deus. Quem vai resolver o problema da sua casa, do seu casamento é Deus. Quem vai resolver o problema do seu trabalho é Deus. E é isso que nós temos que clamar. Às vezes a gente cria expectativa do nosso chefe. Não, vai vir uma... Meu irmão, é Deus. É Deus. Amém? Davi ainda afirma que os seus olhos, eles permanecem no Senhor. Aonde está a sua confiança, meu irmão e minha irmã? Então, observando com atenção o versículo 2, percebemos que Davi cita... O que ele faz aqui? Ele cita elementos que apontam para a sala do trono. Ele fala sobre a sala do trono. Aonde o Senhor está? Onde o incenso gerado, através das orações, é levado até os céus e depositado nas taças diante do Senhor. Olha o que Davi está falando aqui. Apocalipse, para você entender isso que Davi está falando. Apocalipse, capítulo 5, o verso 8. Olha o que diz lá em Apocalipse 5, 8. Abra a sua Bíblia se você é crente e está com ela aí. Vou esperar. Cadê os crentes? Está com Bíblia? Diz assim: e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Amém? Davi, ele cria nisso. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava... Aqui ele estava se dirigindo. Então, meu irmão, nós precisamos falar, Senhor, o que vai mudar o ambiente? É o que eu falo? É a minha chateação? A minha revolta? Não. O que vai mudar o ambiente, irmão, seja ele onde for, é a minha oração. Aquilo que eu oro, aquilo que eu clamo ao Senhor, isso vai mudar o ambiente. Como eu falei aqui, pastor, eu quero ver a igreja cheia. A gente tem orado pelos 3. A gente tem orado para pessoas se arrependerem, Senhor, venha trazer arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, e aí a gente falou mês passado sobre avivamento. O Randy Clark, hoje a gente estava conversando sobre isso. O Randy Clark, depois você procura saber quem é Randy Clark. Ele está falando que vai acontecer um grande avivamento. E vai ter um grande avivamento. E no Brasil vai ser uma coisa extraordinária. Aquele Theo do Dunamis, ele vai fazer uma reunião agora para alguns jovens em vários lugares do Brasil. Para líderes de jovens, para incendiar. E esse Randy Clark, Tina estava comentando comigo hoje, falando assim, que esse Randy Clark falou que vai vir um avivamento tão último e grande avivamento. E não vai ser uma coisa assim, durar um ano, vai durar 50 anos, 100 anos, vai durar muito. O último e grande avivamento vai durar muito. Para o quê? Para mudar toda uma geração, meu irmão. Só um avivamento para mudar uma geração inteira.
E não é um avivamento rápido, vai durar muito tempo. Então nós precisamos pensar nisso. E aí eu pergunto para você, como o Iago está construindo o seu altar? Que altar? Que altar Shiri está construindo? Que altar a Bárbara está construindo? O Rainan, o pastor Joana? Que altar esses homens aqui têm construído diante do Senhor? Que altar o William está construindo? Deixa eu te falar algo, meu irmão. Abraão, ele foi um construtor de altar. E aqui é assim, um ponto que eu acho muito interessante dentro dessa palavra. O que Abraão fez? A Bíblia é clara em diversos momentos ao falar sobre orações, altar e oferta diante do Senhor. A Bíblia não deixa dúvida para algumas coisas. Então, ao olhar para o ponto que se refere à construção de altar, temos um homem que foi considerado amigo de Deus. E esse homem ele foi considerado também o pai da fé. Aquele, escuta isso mesmo, que olha a importância a gente orar, olha a importância a gente construir altar. Aquele a quem Deus disse que não esconderia o que faz. Esse homem é Abraão, meu irmão. Deus, em Gênesis 18, 17, o Senhor fala, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, Abraão, eu vou compartilhar com você. E por que Deus faz isso com Abraão? Porque Abraão, ele era um homem que construía altares. Escuta, meu irmão, Deus chamava ele de amigo. Deus trocava intimidade com ele. Olha, eu estou pensando em fazer isso aí, hein, Abraão, o que você acha? Ô, Senhor, eu acho uma boa. Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Eu estou aqui parafraseando, claro, mas você imagina nisso, meu irmão, que como é ser considerado assim, um camarada que Deus compartilhava as coisas com ele. Eu acho isso extraordinário. Então, nós vemos a sua vida como alguém que construiu altares diante do Senhor em vários momentos. E aí perceba comigo e observe como ele escolhe viver. E aí eu quero que você pense assim, é uma decisão dele, ele escolheu viver dessa maneira. Por isso que eu falei sobre estilos de vida. É o estilo de vida que ele adotou para a vida dele. Eu quero viver dessa maneira. Eu quero construir altares, eu quero fazer a diferença na minha geração. O Brasil já foi muito sacudido, o mundo já foi muito sacudido. Já teve esse período de adoração, de louvor, de quebrantamento. Mas parece que o pessoal foi tão bom, parece que o pessoal estacionou, esqueceu. Nós precisamos continuar. Então, olha, vamos ver aqui a vida de Abraão. Quando Abraão chega em Canaã, ou Siquém, e constrói um altar. Gênesis, capítulo 12, versículos 6 e 7. Olha o que fala aqui. Para você entender a vida, o estilo de vida de Abraão. Gênesis 12, 6 e 7. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, olha que coisa extraordinária, o Senhor apareceu a ele e lhe disse, darei à sua descendência esta terra. E aí o que ele fez, o Senhor falou para assim, eu vou dar para você, a sua descendência essa terra. E o que ele fez? Ali edificou Abraão um altar ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor falou para ele, eu vou fazer algo na tua vida. Meu irmão, o que Deus tem falado com você, e quando o Senhor fala com você, e quando o Senhor direciona você, o que você tem feito? Nós precisamos construir um altar, aquilo que o Senhor fala com a gente. Posso ouvir um amém? E, logo depois do que aconteceu, ele vai a Betel e constrói um altar ali. Gênesis 12, verso 8. Diz assim, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Por que ele fez isso aqui, um altar? Porque ele desejava a presença do Senhor. E o que a gente está falando assim mesmo, irmão? A presença do Senhor. Ele estava num lugar e ele falou, vou ficar aqui, vou fazer um altar, porque eu quero a presença do Senhor na minha vida. Amém? Ele quer algo para ele. E aí vamos ver. Aí o que acontece com a vida de Abraão? Ele teve um problema com um parente dele. Qual foi o parente dele que teve problema? Hã? Qual parente dele que teve uma alteração lá, os pastores? Vou dar uma. Vocês sabem? Hã?
Gente, você não sabe? Ah, ele teve um problema com Ló. Escuta, meu irmão. Quando você tem algum problema, seja com família, seja no trabalho, seja onde, o que você faz? Abraão, quando identificou um problema, o que ele fez? Construiu, ele fez um altar. Ele foi no altar. Então, o problema com Ló, vai ao altar, ele foi no altar que ele havia construído, havia levantado, invoca o Senhor, e o que acontece na vida de Abraão? A situação se resolve. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 13, versículo 3 e 4. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ele foi no altar. Quando teve um problema, o que ele fez? Ele foi no altar. Isso denuncia o quê? Um estilo de vida, meu irmão. Ele podia ficar desesperado, tomar uma decisão, tomar uma atitude dele. Não, mas ele falou, não, vou lá no Senhor, eu vou falar com o Senhor para ver como é que eu vou resolver essa situação. E aí, meu irmão, a gente pergunta assim, eu pergunto, quando tem um problema, quando surge uma situação, o que você faz? Ir para o altar. Meu irmão, vai ao altar, vai diante do Senhor, Senhor, resolve. Meu irmão, às vezes, primeira coisa, às vezes a gente pensa, não, hoje eu não vou para a igreja, eu não estou bem, eu estou com dor de cabeça, eu estou estressado, estou com pressão alta, eu estou isso, e não vai diante do Senhor. Meu irmão, o que você tem que fazer? Ir para o altar. Já tinha um altar, e ele foi lá. E aí ele foi para os carvalhos de Manre e constrói um altar ali. Gênesis 13, 18. Diz assim, e Abraão, mudando as suas tendas, ele mudou, foi habitar nos carvalhais de Manre, que então, junto ao Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Então, a vida de Abraão é uma vida de construir um altar diante do Senhor. Agora, uma coisa que nós precisamos observar na vida de Abraão, que Abraão, o que ele tinha? Uma promessa. O Senhor falou, como eu falei aqui, farei de ti uma grande descendência. E Abraão ficou guardando aquela promessa, aquela palavra, ficou velando por ela, fazendo altares, orando, indo diante do Senhor o tempo todo, fazendo aquilo que muitas vezes nós fazemos. Sim ou não? Não é? Chegou um tempo que ele decidiu não mais construir um altar. Por quê? Ele já tinha Isaac. Isaac já tinha vindo, a promessa já estava ali. Poxa, já tem meu filho. Então, depois de mais de 10 anos, entre o último altar construído até Gênesis capítulo 22, Deus pede para que Abraão sacrifique seu filho Isaac e o entregue a Deus. Depois de muito tempo, ele parou. Ele teve Isaac, ele ficou todo feliz porque Deus deu a promessa se cumpriu na vida dele. E aí ele, opa, está tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O que eu quero falar com você? Às vezes a gente está doente, a gente clama ao Senhor, o Senhor vem me curar, vem fazer um milagre na minha vida, e o Senhor te cura. Às vezes você, Senhor, eu quero uma porta de um emprego, e o Senhor abre uma porta de emprego, e você começa a trabalhar, meu irmão, e trabalha. Você não vem mais da igreja agradecer ao Senhor. Às vezes você quer um carro, o Senhor dá um carro novo, você fala, eu quero meu carro novo, o Senhor dá. E você esquece, eu não vou passear com a família, agora tem um carro. E às vezes o Senhor te dá condições, te faz prosperar, faz crescer, e você constrói. Tem uma casa de praia, tem uma fazenda, um sítio, uma casa de campo, e você já não quer mais ir para a igreja todo domingo, porque você quer curtir a sua casa de praia, o seu jet ski. Amém? Você quer curtir o teu cavalinho lá, no sítio. Hoje não. E vai às vezes um domingo por mês, e quando der, esquece da bênção, do abençoador. Foi isso que Abraão fez. Foi exatamente assim que Abraão fez. Aí você vê assim, isso acontece com a gente, mas aconteceu com o pai da fé, com um cara que Deus falava com ele assim, mano a mano, tete a tete. Abraão, como um bom amigo de Deus, prepara a lenha, ele pega o seu filho e sobe ao monte para sacrificá-lo. Portanto, quando Abraão prepara o altar
e coloca seu filho sobre ele, ele vai lá, fez tudinho, ele construiu o altar, pronto para entregar ao Senhor. Deus proveu um cordeiro, pois ali o Senhor mostra a ele o quanto seu coração estava diante do Senhor. Deus, ele precisava mostrar algo para Abraão. Abraão, olha o que você está fazendo. Olha o que você está, como você tem feito. Escuta, meu irmão. Como eu falei aqui, você conquistou um carro maravilhoso, bacana, top de linha aí, o Jetta, né, Iago? E de repente o Senhor fala com você, entrega ele, dê de oferta. Eu não estou dizendo nem para o pastor, mas para uma pessoa que você, Senhor, Senhor, vou fazer isso não. Vou fazer isso não, Senhor. Demorei tanto para conquistar, Senhor. Será que a gente é assim? Foi o que Abraão fez. O Senhor falou, me dá o teu filho. A promessa. Meu irmão, a cabeça de Abraão, provavelmente Sara, então, deve dar uma bugada lá. Bugou, meu irmão. Por quê? O nosso filho, o Senhor pediu a ele. Escuta isso, meu irmão. E às vezes a gente cria resistência para construir altares por causa disso. Mas Deus já tinha algo preparado para Abraão. Quando ele vai subir o monte e o filho dele pergunta ele, Deus proverá. Deus proverá. Quando Deus te pede algo, meu irmão, para você entregar algo, entregue. Porque ele tem algo muito maior para a tua vida. E aí você tem que confiar no Senhor. Então, nesse momento, Abraão volta a fazer o que foi criado para ser um construtor de altar diante do Senhor. Ele foi criado para fazer isso. E agora Abraão é atraído de volta à sua essência. E entende que construir altar passou de uma escolha para uma consequência de como viver a sua vida. Como eu vou viver a minha vida? Eu quero viver dessa maneira. Escuta, meu irmão, a gente está entrando no ano de 2026 agora. Meu irmão, faça desse ano diferente, em nome de Jesus. Faça ele diferente na sua vida. Quando eu falei aqui, essas pessoas que conquistaram essa casa de praia, um emprego melhor, a empresa cresceu, aqueles que são empresários vai crescer, a empresa. Meu irmão, esses camaradas, Abraão deixou de amar o Senhor? Não. Essa turma deixou de amar o Senhor? Não, de maneira alguma. Não deixou de amar o Senhor, mas deixou de fazer aquilo que foi chamado para fazer, meu irmão. E Deus, em sua infinita misericórdia, com Abraão, trouxe-o de volta para o foco. Abraão, você está fora do foco. Perdeu. Assim o Senhor vai fazer com a gente também. Meu irmão, se a gente perder o foco, o Senhor vai... Vem cá, meu filho. Não é assim. Vou te trazer de volta para você entender o que é. Escuta, meu irmão, o que você tem feito hoje, que de repente você perdeu o foco, e o Senhor tem tentado trazer de volta para o foco. Para perto dele. Você quer ver uma coisa? Outro camarada. Josué, ele foi um construtor de altar. Além de Abraão, temos o exemplo de Josué que constrói. E Josué, ele não assim como Abraão, mas Josué, ele construiu apenas 2 altares para o Senhor. E o que Josué faz? Primeiramente, quando ele constrói o altar, ele constrói um altar no meio do rio Jordão durante a travessia. O povo estava atravessando, estava indo lá de direção à terra da conquista, à terra da promessa, e o pessoal passa, e o que ele faz? Ele passa, para e constrói um altar. Depois de atravessar o rio, ele construiu um altar ao Senhor, como, o que ele faz? Como memorial desse dia, onde Deus fez com que o povo atravessasse o rio com vida. Porque provavelmente ali tinha situações muito perigosas. E naquela época, o altar era construído com pedras. E para representar as 12 tribos de Israel, cada altar era construído com 12 pedras. O povo entender. E dessa forma, o que nos chama a atenção nesse texto é que primeiro Josué constrói um altar dentro do rio. O rio vazio. Josué para lá e constrói um altar dentro do rio, o qual ele construiu sem a ajuda de seus companheiros. O que Josué fez? Ele construiu algo ali sozinho. Só ele e Deus. Era o momento dele. Esse altar ficou no fundo do rio após eles terem passado.
ficou lá, passou o povo e o altar ficou lá. Logo, somente após atravessar, é que Josué constrói o altar, onde todos vêm, e com a ajuda de seus companheiros. Quando eles atravessam o Rio Jordão, eles vão lá e constroem outro altar. E aí o povo ajudou. Mas primeiro ele fez algo lá atrás, no meio do Rio Jordão, ele parou e fez algo sozinho, só ele e Deus. Vocês estão entendendo o negócio aqui? Aí quando ele constrói, todo mundo viu. A conclusão que chego, partindo do ponto de vista, meu irmão, aqui, é que construir altar não se refere ao que pessoas verão apenas. Não é isso. Mas, primeiramente, ao altar interno que construo na ausência de um. Meu irmão e minha irmã, aquilo vai fazer a diferença na sua vida. Não adianta você vir para a igreja, construir seu altar, adorar, se quebrantar. Mas se você não faz isso sozinho na sua casa, ter o seu momento com Deus, você precisa fazer isso. Ter um momento de oração. Tem a sala de oração. Quantos já foram lá? Quantos já buscaram lá? Pô, vou parar um momentinho lá. Quantos já foram sozinhos? Pô, mas ninguém vai. Eu te espero alguém ir. Vai mesmo você. Quantos fazem isso sozinho na sua casa, orando, pedindo ao Senhor, Senhor, venha mudar a minha vida. Mas primeiramente, é o altar interno que construo na audiência de um, fazendo conforme a orientação dada por Jesus. O que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 6? Olha o que o Senhor fala. Mateus 6, 6. Mas vocês, olha o que ele fala, meu irmão. Jesus é que está falando. Quando orarem, retirem-se completamente a sós. Fechem a porta atrás de vocês e orem ao seu Pai secretamente. E seu Pai, que conhece os seus segredos, recompensará vocês. Você pode até me perguntar, o que isso quer dizer, pastor? Construir um altar está relacionado com a maneira como nós vivemos. Se você quer fazer algo interessante, algo extraordinário, algo maravilhoso, e você quer que a igreja faça isso também, meu irmão, primeiramente você tem que fazer a sua parte na sua casa sozinho, construir o seu altar. Assim como Josué. Foi lá, ninguém viu o que ele estava fazendo, construiu. Ninguém precisa saber. Lembra que Jesus ele orientava o povo batia no peito? Eu faço isso, eu oro. Eu batia no peito, eu dou oferta, eu faço isso, Jesus, cara. Aí Jesus chamava essa turma de quê? Hipócritas. Ele falou, vocês são um bando de hipócritas. Você não precisa fazer nada disso. Então, diante de tantos exemplos que temos na Bíblia, mencionamos 2 deles e podemos ver que construir altar está associado com a maneira que vivemos, meu irmão. Ali de Davi, Abraão e José, a vida deles refletia verdadeiramente que eles eram construtores de altares. Que eles tinham um desejo. Quando você fala assim, se eu quero construir altares, eu estou declarando que eu desejo a presença de Deus. Eu estou declarando que eu estou mostrando que o meu maior desejo, a minha maior vontade é estar na presença do Senhor. Eu conheci uma pessoa há muito tempo, e ainda tenho contato com essa pessoa, graças a Deus. Muito vascaíno, diga-se de passagem. Iria para a igreja todo dia firme lá. Mas quando tinha uma decisão do Vasco, e os amigos dele chamavam ele, vamos! Meu irmão, ele podia estar arrumado para ir para a igreja, ele largava tudo e ia. Largava tudo e ia. Que igreja que nada, vou ver o Vascão. Várias vezes ele fez isso. Festa, se amarrava numa festinha. E essa pessoa um dia eu estava dentro da igreja. Fui lá, Jonas, vai ter a festa no condomínio tal, vamos lá comigo, vamos lá. Aí eu fui com ele, saí dele, menino, garoto recém voltado para Jesus, fui lá com ele, num condomínio, cheio de garotinhas, cheio de menininhas. E ele lá, e ele dançando, e eu lá. E eu parado lá no canto. Pedi minha mãe para levar minha Bíblia, a mãe não quis. Não, vou levar nada não. A sua Bíblia você tem que andar com você. Onde você... Mãe, porque eu vou ali. Não. Aí, ela, graças a Deus, ela aceitou. Mas minha mãe não queria levar. E eu fiquei lá. E aí ele lá, dançando com as meninas, aí veio falar comigo. E aí, Jonas?
Tá bom, eu falei, cara, tô me sentindo um peixe fora d'água. Aí ele dei mole, né? Tirei de dentro da igreja pra vir pra cá. Eu falei, pois é. Eu falei, cara, fica aí, mas eu vou voltar lá pra igreja, a gente pega a benção lá. Saí e voltei pra igreja. E peguei já, finalzinho já. Porque era perto. Escuta, meu irmão, no contexto que vivemos, o tempo parece cada vez menor. E aí a gente pode perder a oportunidade de louvar ao Senhor. Não negocie a presença do Senhor. Não negocie a presença do Senhor. Você declara, pô, isso é a melhor coisa que tem na minha vida hoje. Não, não, eu fui criado na igreja, eu preciso experimentar, meu irmão, experimentar nada. Experimenta nada não, meu irmão. Não experimenta nada porque é ruim. Experimenta coisa boa, a presença do Senhor. Meu irmão, mas é verdade. É que se não formos zelosos, escuta, se não formos zelosos em construir um altar com as nossas vidas diante do Senhor, o tempo vai passar, meu irmão. O tempo vai passar. E assim o resultado daquilo que construímos, enquanto caminhamos, será apenas a revelação de que tipo de Deus tem governado o nosso coração. E aí eu te pergunto, que tipo de Deus tem governado o teu coração? Pastor, é o único Deus verdadeiro. Será? Estou pondo em dúvida aquilo que você, a fé que você exerce, mas a sua conduta, a construção que você tem feito do altar, tem mostrado isso? Tem falado isso? E além disso, qual Senhor nós estamos servindo? Qual Senhor você tem servido? Construir altar, meu irmão, entenda isso, irmão, é um resultado daquilo que fazemos diariamente. E o que temos como prioridades em nossas vidas. Amar as pessoas, cuidar. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você tem que ter sentimentos ruins. Ah, não. Meu irmão, a gente tem todo tempo sentimentos ruins, chateações, revolta. Todos nós temos isso. Tem ou não tem? Tem. Você não é robô, você não é uma máquina. A gente tem. Mas a gente tem que aprender a controlar esses sentimentos, Senhor. Eu tenho vontade de fazer isso com esse irmão, porque parece que não dá pé, não. Aí você tem que parar, Senhor, tua graça me basta, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um altar para elevar as orações e sacrifícios. É esse altar que nós precisamos construir. Quantos tem que, não precisa responder assim, mas quantos de vocês têm pedidos a fazer ao Senhor? Orações. Quantos têm sacrifícios a fazer ao Senhor? Quantos tem aqui hoje tem motivos para agradecer ao Senhor? Você fala, Senhor, eu só tenho de agradecer. Eu tenho falado isso, meu irmão, desde 2019. A gente passou por uma pandemia, meu irmão, e a gente está aqui. Muita gente não passou, gente que ser próximo, a gente morreu. Provavelmente você conhece alguém que morreu de Covid perto de você. E a gente está aqui. A gente passou por 2019 e 2020 e a gente está aqui. Você fala, Senhor, muito obrigado. Hoje eu estava voltando com a Tininha, lá de Macaé. E aí passei para Jacarepaguá, nesse calor nazarento aqui no Rio de Janeiro. Deixei minha sogra lá e vim para cá. E um carrinho ali antigo, né? Voando, tá voando, Vectra, tá voando, só tem um bom mecânico, graças a Deus. E o ar-condicionado, meu irmão, falei, Senhor, muito obrigado. Porque tá funcionando maravilhosamente já. Eu tô aqui fresquinho, o carro tá andando. Eu fui lá, passei um momento lá com a família, tô voltando. Eu tô falando para vocês, eu falei, sério, meu irmão. Eu vou fazer compra. Eu falei, Senhor. Aí quando eu volto, aquela bolsa, Senhor, muito obrigado pelas compras. Obrigado porque eu tenho de carro buscar essas compras. Meu irmão, você construir altar. É você olhar assim, mesmo que seja um ovo frito, meu irmão, com macarrão. Que eu me amarro, diga-se de passagem. Ah, meu irmão, sai aqui na minha casa, se tiver um ovo frito com macarrão, meu irmão, eu vou ficar feliz da vida.
E falar, Senhor, muito obrigado por esse zoiudo aqui. Tudo está muito bom, Senhor. Agradecer ao Senhor. Isso é o quê? É uma vida diária, você construindo altares ao Senhor. Você demonstrar. Delcimar, quando o cliente entra na oficina dele, cheio de problema, resolveu, Delcimar resolve e recebe o dinheiro. Senhor, muito obrigado. A Cris, quando entra o cliente novo lá, os clientes lá na... Senhor, muito obrigado por esse cliente veio aqui. O Nando, o pai do Nando, quando os clientes chamam a Raquel lá na Recriando. Mesmo nos problemas, Senhor, muito obrigado, Senhor. Será que a gente tem que construir altares dessa maneira? A gente tem que pensar nisso, meu irmão. Então, esse Salmo 141, 2, Davi estava procurando um altar para elevar as suas orações. Ele está procurando as suas orações de sacrifício diante do Senhor. Assim, em meio à sua aflição, ele clamou. Ele clamou, ele faz o clamor e ele faz o quê? Ofertou no altar aquilo que coube entregar. Ele falou, isso aqui eu tenho que entregar ao Senhor. Isso aqui eu preciso entregar ao Senhor. Portanto, ele deixa evidente que internamente o Deus verdadeiro governa o seu coração. Pois também os seus olhos estavam aonde? No Senhor. Aí eu te pergunto, irmão, aonde estão os teus olhos? Quando eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, você vai achar ridículo isso, mas era a minha realidade. Era a minha desculpa. Era a minha muleta, na verdade. Sabe por que eu não ia na igreja muitas vezes? Eu queria ver os trapalhões. Tan, 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 tan. Meu irmão, é uma coisa tão ridícula isso. Tinha que ter vergonha de falar isso, mas não tenho não. Queria ver os trapalhões, Mussum, Zacarias, Dedé e Didi. Hoje eu acho aquilo tão chato, meu irmão. Mas era a minha muleta. Ah, não vou porque vai ser legal, vai ser que eu quero ver aquilo ali. Então não ia por causa disso. O que nós fazemos hoje? Qual é a desculpa que nós damos hoje? O que tem sido a sua muleta para você não construir um altar? Pensa nisso. Os seus olhos têm que estar no Senhor. E além disso, quando Davi fala, o levantar das suas mãos era em gratidão e certeza de que Deus estava ouvindo. Quando Davi ele fala assim, eu levanto as minhas mãos, ele estava declarando que eu tenho certeza que Deus está ouvindo a minha oração. E de alguma forma ele vai me responder. Esse era o coração dele. Então o altar interno já estava construído. Até que externamente todos vissem suas mãos levantadas diante da majestade de Deus. Ou seja, ele construiu, ele tinha um momento dele ali com o Senhor, mas quando ele levanta a mão dele, e as pessoas olham assim para Davi e falam assim, o que ele está fazendo? Ele está orando, ele está agradecendo. E aí ele fica evidente da relação de Davi com Deus. E as pessoas veem o que ele estava fazendo. É que eu estou falando. Às vezes eu vou num restaurante, mês passado, foi aniversário do meu irmão, de 72 anos, e eu chamei ele para ter um almoço comigo. E ele aceitou. No meio do restaurante, eu parei e falei, vamos orar. Estava eu, minha irmã e ele. Chamei minha irmã também, levei ela a gente estar junto ali, porque ela é uma ponte. E aí oramos, e ele parou, orou, e a gente agradeceu no meio do restaurante. Você está falando, os caras orando lá. Falei, Senhor, muito obrigado pela vida do meu irmão. Agradeci e agradeci pelo alimento, abençoei. E fizemos ali aquele momento, tivemos aquele momento maravilhoso. Aí depois eu tinha combinado com o garçom trouxe um cupcake. É assim que fala, Léo. Cupcake. Assim fica bonito, né? Botou uma velinha com sorvete. Aí cantamos no Paraíba. Ele ficou que nem um cara de 72 anos, meu irmão. Que não teve infância, não teve adolescência, para poder ajudar a mamãe, ajudar a gente, e bater no parabéns que nem uma criança. Eu falei, Senhor, muito obrigado por isso. Eu denunciei que ali eu estava construindo um altar. E esse dia minha irmã falou comigo, Jonas, mandei mensagem para ele, ele está muito quebrantado, Jonas. Amém.
porque Deus está fazendo uma obra na vida dele. Então, concluindo tudo isso aqui, meu irmão. A maneira como vivemos, a maneira como você vive, é o que importa. Como você tem vivido? Como tem sido a tua vida? Então, dessa forma, irmão, é possível concluir que a maneira como vivo é extremamente importante. Por que, pastor? Você pode perguntar. Pois viver é construir um altar para o Senhor. Eu não sei se você já perguntou, tem áreas na tua vida que parece que a coisa não está fluindo. Por que, Senhor? Pergunta para o Senhor, Ele vai falar contigo. Entenda, meu, que nossas atitudes e reações diante das circunstâncias desfavoráveis revelam o que tem sido prioridade no nosso coração. Quando aparece uma situação desfavorável, qual é a sua atitude? Isso vai revelar, meu irmão. Você orar, você falar, Senhor, está nas tuas mãos. Eu não sei se as pessoas pensam nisso, mas de repente pensam, o pastor não passa situações desfavoráveis. Escuta, meu irmão, eu te garanto assim, sem sombra de dúvida, eu passo mais situações desfavoráveis do que muitos de vocês aqui. Porque o tempo todo, uma situação desfavorável, pastor, e a gente vai lá, e família, e familiares, a gente toda hora, mesmo. E a gente tem que saber administrar isso. Então, de fato, meu, construir um altar não é uma tarefa fácil. Mas o verdadeiro sucesso de uma construção só é visto ao fim dela, ou seja, ao fim da tarefa. Quando você termina a tarefa, essa tarefa que não é fácil, aí que as pessoas vão ver qual é a tua vida. O altar construído na minha vida, o altar que eu estou construindo na minha vida, na sua vida, o que ele deve fazer? Deve revelar o Deus soberano sobre todas as coisas, que recebe as orações como incenso e as mãos levantadas como oferta de gratidão. A gente estava orando aqui, falando sobre o louvor, que o louvor vencer uma bênção, e os irmãos estavam ministrando. Meu irmão, levanta a sua mão e fala, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho a oportunidade, o privilégio de poder te adorar. Quando você vê, quando o ladrão for te assaltar, meu irmão, né? Pastor, que isso? Não faz comigo não, meu. Ele ia te apontar uma arma, porque ele fala, levanta as suas mãos. Isso é posição de rendição, meu irmão. Você está se rendendo. Opa, é assim ou não é? Você está se rendendo. Quando você vai se diante do Senhor, você está se rendendo, está agradecendo ao Senhor. Você vê Noé, meu irmão. Noé, ele tem uma história assim, Noé, ele ficou construindo uma arca. Porque a arca é a figura de um altar. Cerca de 100 anos ele construiu a arca. Em 1 ano o Senhor manda ele sair. Agora você imagina Noé, cara. O Senhor fala para Noé assim, Noé, chega aí, te dá uma ideia. Noé foi, fala, faz o seguinte, constrói uma arca. O que é isso, Senhor? O Senhor falou, constrói uma arca que vai cair chuva. Ele, o que é isso? Construiu uma arca e não sabia que era arca, porque não existia, e não sabia que era chuva. Aí o Senhor explica para ele. Aí ele chega em casa e fala para Dona Maria, mulher, Deus mandou eu construir uma arca porque vai cair chuva. A mulher dele, arca? O que é isso? O que é chuva? E aí ele teve que explicar para a família o que é uma arca e o que é a chuva. Que até então, a Bíblia fala que as águas vinham pelas... Não era chuva, nunca tinha chovido na terra. E ele vai, faz o quê? Ele constrói a arca. 100 anos o cara ficou construindo. Para um ano ficar dentro da arca. Ele construiu um negócio para ficar 1 ano, 100 anos. Não, isso é doideira, só Deus. Aí qual foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca? Lê lá na Bíblia. Ele construiu um altar. Aí você olha assim, mas estava tudo encharcado, tudo molhado. De onde ele tirou essa madeira? E o animal para o sacrifício, de onde ele pegou? Na arca. Tudo estava no altar, na arca. Irmão, coloquemos a nossa vida sobre o altar.
Porque Deus é digno da nossa confiança e do nosso amor. E para eu fechar essa palavra hoje, eu quero ler uma história para você. Queria que todos vocês prestassem atenção muito nessa história. Há uma história que nos ajuda a entender toda essa verdade. Presta bem atenção, eu queria que você parasse de fazer qualquer coisa, ouvisse essa história. Um pequeno índio, depois de ouvir a pregação do Evangelho, ele entendeu que precisava dar uma resposta ao amor de Deus. Ele ouviu do Evangelho, do missionário, ele falou, eu preciso dar uma resposta. E aí o que o índiozinho fez? Ele trouxe até o missionário a sua cuia. O missionário disse, isso não serve. Então, voltou, trazendo o seu arco e as suas flechas. E o missionário repetiu, isso não serve. Já sem saber o que fazer, o índiozinho trouxe o seu cachorro. O missionário falou mais uma vez, isso não serve. Desesperado, sem saber como expressar a sua gratidão a Deus, o pequeno índio se colocou de joelho e começou a chorar. O missionário então declarou-lhe com um sorriso, isso serve. O que Deus espera de nós é a nossa vida sob o altar. É isso que Deus espera de nós. A gente quer trazer tantas coisas diante do Senhor. O Senhor, não é isso que eu quero. Mas isso aqui, o Senhor fala, não é isso que eu quero. Isso não serve. Quando você se dobra diante do Senhor e chora, se quebrando o Senhor, isso serve. Fique de pé, vamos adorar o Senhor.